Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui estamos para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. O Evangelho no Lar, como nós sabemos, é um momento muito significativo para a harmonização da família. O Evangelho nos traz paz, harmonia familiar. Logicamente, não é uma mudança que é feita repentinamente. A realização do Evangelho no Lar vai propiciar gradativamente essa harmonização, esse entendimento, esse congraçamento entre os membros da mesma família, ou agregados, outros familiares, amigos que desejam e podem compartilhar desse momento. As situações adversas vão continuar, logicamente, os problemas, mas a nossa ótica se modificará. Iremos enxergar essas situações de uma forma diferente, não mais com desespero, não mais com revolta. Isso faz com que aquelas situações que nós achávamos constrangedoras, muito graves, elas sejam até amenizadas e algumas até deixam de existir. Então, o Evangelho no Lar é escolher um dia durante a semana, aquele mesmo horário, para os familiares se encontrarem com alegria, com troca de carinho, com troca de informações, é um fortalecimento espiritual muito importante, segundo as informações da espiritualidade das esferas superiores, certo? Então, meus amigos, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos colocar o recipiente com água, porque essa água é fluidificada pelos guias espirituais durante a reunião de estudo. Não esqueçamos. Então, vamos começar com a nossa leitura preparatória. Como sabemos, o livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem é 174. Plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado humílimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertando-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial.
Achamos-nos até hoje em simples fases de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Uma reflexão, uma mensagem super atual, porque está centrada na verdade, e essa verdade ela é eterna, e aqui nos mostra que a plataforma de Jesus inicial é buscar a transformação de cada um, é conduzir o indivíduo a se libertar dos próprios erros, vencendo o egoísmo, vencendo o orgulho, para que, libertos dessas imperfeições, dessas inferioridades, iluminando a si mesmo, possa contribuir com o serviço de iluminação do mundo, do que está ao seu redor. Então, essa é a plataforma do Cristo. Nos conduzir a essa libertação individual para que consigamos purificar o mundo. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, elevar nossos corações ao alto, nos conectando com os benfeitores da vida maior. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno do vosso Evangelho, buscando levá-lo para a nossa vida, a fim de que tenhamos em nosso ser a fé, a esperança, a força, a fortaleza que são necessárias para o enfrentamento das adversidades da vida terrena. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos estudando o capítulo 23, cujo título é Estranha Moral. Kardec elaborou esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo passagens em que as palavras de Jesus puderam levar a algum tipo de dúvida, que foram interpretadas por alguns como contraditórias ao seu ensinamento de amor. E hoje, dando prosseguimento, nós teremos o estudo dos itens 7 e 8, que nos diz: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Revista de Lucas, no capítulo 9, os versículos 59 e 60 do Evangelho. Então, mais uma colocação de Jesus que pode nos surpreender. Quando ele diz aquele rapaz, aquele moço, aquele cidadão, que deixasse que os mortos tivessem o cuidado de enterrar seus mortos. E Kardec, ele inicia uma breve reflexão, lembrando que essas palavras de Jesus, elas foram pronunciadas
com um sentido mais amplo, com um sentido mais profundo, que só aquele que já tem um certo conhecimento mais completo da vida espiritual, poderia compreender. Jesus não estava aqui desprezando, não estava censurando aquele homem que se achava na obrigação de enterrar seu pai, uma obrigação filial de sepultar, de enterrar o seu pai. Mas Jesus ali ensinando, ele queria exatamente ensinar sobre a vida espiritual, sobre a vida verdadeira, o verdadeiro sentido da vida, que é a vida espiritual. E nos mostrar que a vida terrena, a vida material, ela é passageira, ela é efêmera. E que é necessário cuidar, valorizar, se preocupar com a vida espiritual. É tanto que Jesus diz para que aquele homem fosse anunciar o reino de Deus. Como entender então essas palavras? E a vida na matéria, a vida tão valorizada, a vida terrena tão valorizada, ela é quase como a morte, comparada ao esplendor da vida espiritual. O respeito que se tem aos mortos não se prende à matéria, mas à lembrança que se tem do espírito do ser que partiu, certo? E isso é análogo à importância que se dá aos objetos que foram tocados pelo morto e que os familiares, os entes queridos, transformam em verdadeiras relíquias. E a gente sabe que é isso mesmo. O respeito é muito mais aos objetos. Não é propriamente ao corpo físico, à matéria, mas aquilo que ficou do ente querido que partiu. A valorização que se dá, poxa, isso foi do meu pai, isso aqui foi da minha mãe. Aí se lembra das histórias, né? E se guarda com muito carinho, com muito zelo. E como ele diz, verdadeiras relíquias, se transformam em verdadeiras relíquias. E isso é análogo, semelhante ao respeito que se tem ao próprio corpo, à própria matéria. Jesus ensina, portanto, que nós não devemos nos importar tanto com o corpo, mas pensar antes no espírito, na verdadeira pátria nossa, que é a pátria espiritual, que é esta dimensão maior, porque somente nessa pátria espiritual está a verdadeira vida. E naquele momento, aquele jovem estava sintonizado com a mensagem de Jesus. Joana de Ângeles, ela diz que aquele moço, ele estava sintonizado com o chamado de Jesus, experimentava uma sensação inexplicável, aquela harmonia, a presença harmônica do Cristo. Mas ele estava preocupado em sepultar o seu pai. A sua preocupação maior era com o pai que havia morrido e que precisava sepultar. Embora ele entendesse, compreendesse, visse lógica nos ensinamentos do Cristo, estivesse envolvido pelas vibrações, pela presença harmônica do Cristo, aquele estado espiritual que não tinha palavras para explicar, ele estava ligado ao pai que havia morrido. E Joana de Ângeles diz, na verdade, ele estava escondendo, ocultando o verdadeiro motivo, o real motivo, que era se apropriar dos bens deixados pelo pai, era se apropriar da herança.
Ele estava com o foco maior, era essa preocupação com os bens que foram deixados e que se constituiu a sua herança. E Joana vai mais adiante e diz que muitos foram os indivíduos que estiveram à frente do Cristo. Queriam instalar aquele reino que ele anunciava no próprio coração. Estavam fascinados com a sua eloquência, com a lógica da sua doutrina, a doutrina libertadora, mas logo recuavam, porque permaneciam ligados à vida material. Não conseguiu se desvencilhar. Eles estavam sem condições, não tinham condições de fazer outra opção, senão pelos interesses das paixões. Eles estavam acostumados com aquelas vibrações terrenas, estavam dependentes daquelas paixões e recuavam porque não estavam realmente decididos a se libertarem. E ficavam iludidos, achando que iam ter outra oportunidade. Iriam surgir outras possibilidades de estar no convívio de Jesus. E quando a gente lê essas considerações, essa interpretação de Joana de Ângela, a gente automaticamente pensa nos dias de hoje. Que isso ainda continua. Nós nos encantamos, nós ficamos felizes, alegres com os ensinamentos de Cristo, com a sua proposta libertadora e passamos a desfrutar de um bem-estar, de uma harmonia, mas não nos decidimos em nos envolver totalmente em sua obra, em segui-lo, em ir anunciar o reino de Deus. Ele disse àquele cidadão: deixai que os mortos, quer dizer, aqueles que permanecem na obscuridade, enterrassem os seus mortos. Mas quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Vai trabalhar anunciando, divulgando os ensinamentos da Boa Nova. Porque Jesus, que conhece a todos nós, que penetrava no âmago daquele homem, sabia que ele estava encantado, mas não decidido. Não em condições de fazer sua opção, porque ele estava extremamente preocupado com os bens materiais. Não conseguia se libertar. Aquela vida de paixões terrenas ainda lhe pesava. Ele estava muito dependente ainda de toda aquela vida. Muito embora fosse uma vida angustiante, vazia, muito embora ele estivesse experimentando o contrário, que era aquela sensação, aquele sentimento harmônico transmitido pelo Cristo. E quantas vezes nós que estamos nas fileiras espíritas, começamos no movimento espírita, na casa espírita, e ficamos realmente motivados porque passamos a estudar a doutrina consoladora, transformadora, passamos a estudar o Evangelho de Jesus, a compreendê-lo e a sentir o envolvimento benéfico de todo esse estudo, de todas essas reflexões, do ambiente da casa espírita, que passamos a sintonizar não só com os nossos irmãos encarnados, mas com os benfeitores da vida maior. Mas é aquele momento em que vamos ter que decidir se vamos nos engajar ou não no trabalho. E quantas vezes recuamos e damos essa ou aquela desculpa? Lógico que há momentos de total impossibilidade.
Mas nós recuamos, não queremos deixar o conforto do nosso lar, o aconchego familiar, para cumprirmos com as obrigações que a vida espiritual nos oferta, que é exatamente e principalmente vencer a si mesmo, vencer o orgulho, vencer o egoísmo. Isso dá muito trabalho realmente, porque é o enfrentamento do eu contra o eu. As dificuldades que vamos encontrar nos trabalhos na seara do Senhor, as mais diversas adversidades que a gente enfrenta, que a gente sabe que enfrenta numa obra, numa casa espírita, que vai nos propor trabalhos assistenciais, em que nós vamos ter a oportunidade de exemplificar, de divulgar a boa nova, o reino de Deus. E a gente recua e vai se distanciando da casa, do trabalho, do movimento, deixando para depois, e às vezes esse depois não chega, não haverá mais essa possibilidade. Então, meus amigos, entendamos, portanto, as palavras de Jesus. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ele queria dizer, para não darmos o valor excessivo à vida terrena, para nos preocuparmos com a vida espiritual, porque ela é a verdadeira. A pátria verdadeira é a pátria espiritual. A vivência terrena, transitória, nos serve de experiência, de aprendizado, para amadurecermos, para desenvolvermos as potencialidades do bem. Então, há mais de 2000 anos assim, nós continuamos deixando a decisão de seguir Jesus para depois. Embora sensibilizados com a sua mensagem de amor, a sua mensagem libertadora, ficamos a depender das paixões terrenas, paixões transitórias, muitas vezes dolorosas e, sobretudo, vazias. Não pensemos nisso. Como analisar o cotidiano, como trazer esse ensinamento para a nossa vida presente. Então, meus amigos, deixamos as reflexões e vamos agora fazer as nossas rogativas, fazer as nossas vibrações, pensando na esperança, na paz, na saúde, no amor. Senhor Deus do Universo, nosso Pai Criador, aqui estamos, Senhor, a rogar pela paz do mundo, pelo entendimento entre as nações, rogando para que os governantes trabalhem pela justiça social para aliviar a dor dos nossos irmãos necessitados. Rogamos, ó meu Deus, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue a todos os lares. Pelo fortalecimento do movimento espírita, pela conciliação, pelo entendimento junto àqueles que não sintonizam conosco, pela cura, pela recuperação de familiares, parentes, amigos que estejam enfermos. Senhor, rogamos por todos os que sofrem nos dois planos da vida, para que o alívio chegue aos corações desses nossos irmãos que estão atravessando difícil experiência. Ó Deus, tende compaixão das nossas fraquezas, das nossas imperfeições e inferioridades.
Façamos agora um breve silêncio para que cada um possa apresentar as suas rogativas específicas. Que as bênçãos agora derramadas sobre todos que estão conectados nesse Evangelho envolvam o nosso ser, nos trazendo harmonia, nos trazendo conforto espiritual à medida em que as energias negativas são diluídas. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos de toda maldade, para que assim possa reinar a paz do entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana abençoada e saúde, paz e harmonia. Até breve.